Boa tarde a todos. Vamos aos trabalhos novamente. Ontem nós disponibilizamos a primeira versão do Mercado Comum. A loja já está funcional para a cidade de Alto Paraíso, então a gente já tem alguns produtos constando da loja e se vocês colocarem pedidos, eles já vão entrar no nosso banco de dados de pedidos. Eu vou compartilhar minha tela aqui para mostrar para vocês aonde que eles vão estar aparecendo. Isso aqui é o site, tá? Aqui é a área de administração. Olha aí, Casimiro de Abreu. Gente, nós vamos criar página para tudo quanto é cidade aqui. Olha só, então essas 3 pessoas fizeram pedidos ontem, eu alterei o do Caio aqui, dando aquele exemplo educativo durante a nossa reunião, né? Então, pedidos que vocês façam nessa loja aqui, vão cair nessa base de pedidos, que é onde nós vamos estar processando no dia a dia para enviar as mensagens com os pedidos dos diferentes produtores para as pessoas que vão gerenciar isso. Tá? Então, já está tudo funcional. Como a loja não recebe dinheiro, eu só habilitei a opção de pagamento na entrega, ou seja, o pagamento pelos itens entregues tem que ser feito direto ao produtor, preferencialmente por transferência bancária, para não nos expor, nós, pessoas que estamos entregando nas casas. Tá? Então, quando alguém comprar na loja aqui, vamos sempre tentar conduzir dessa maneira. Se não der, a gente recebe dinheiro. Né? Mas aí isso gera a complexidade da gente ter que receber dinheiro, pagar fornecedor, e nós não estamos aqui para intermediar as operações. Né? E pense que não é o Mercado Comum que vai estar entregando, é o transportador escolhido pelo produtor para ajudar ele no transporte. O que significa isso? Se você colocar um pedido aí na loja para a Florestinha, esse pedido vai ser direcionado para a Florestinha e nós vamos entregar. Se for para os queijos do seu Marcílio, potencialmente, se for lá em São Jorge mesmo, ele entrega lá, senão, potencialmente, a Florestinha vai entregar. Tá? Se tem, por exemplo, um conjunto de produtores que está no assentamento, que está ali do lado da Cooper Fruits, né? De repente, os produtos desse pessoal podem vir entregues pelo Marconei ou por outra pessoa que esteja ali ajudando. Se for pedido para o pessoal da Feira do Produtor Rural, né? Por exemplo, seu Gerson, enfim, Rodrigo, quem entrar na loja, a gente potencialmente vai canalizar isso por aquele fluxo lá com o pessoal da associação deles lá, o Eloísio. Né? Então, continua sendo a relação entre nós e os nossos feirantes. Só que aqui a gente está instituindo uma ferramenta que vai ajudar a organizar esse tipo de interações entre nós. Né? Eu vou tomar a liberdade de fechar o microfone da Adailda, para não... Adailda. Enfim, bom, então... a relação que está acontecendo, a transação está acontecendo da maneira como sempre aconteceu. Ok, gente? Nós vamos ter que desenvolver ao longo do tempo um protocolo nosso de como a gente vai lidar com o frete. Tá? Aí já estou abordando necessidades identificadas inicialmente. Recapitulando, nosso objetivo central, a gente quer que as pessoas não saiam de casa. Então, o que a gente faz para elas não saírem de casa? A gente tem que entregar na casa delas. Então, para a gente entregar na casa delas, a gente tem que ter gente fazendo entrega. E essas pessoas têm que estar seguindo um protocolo seguro. Para essas pessoas fazerem a entrega, a gente vai precisar também que isso seja pago. Tá? Se as entregas não forem pagas, a gente vai obrigar que isso seja trabalho voluntário, que a pessoa banque, né? E nem todo mundo que tem um carro
consegue usar o carro e disponibilizar, eventualmente danificando o carro no percurso, sem que esse custo seja coberto, né? Então, estamos sugerindo que as pessoas sejam proativas a pagar o custo de transporte ou um frete, alguma coisa desse tipo. Tá? É muito importante que a gente viabilize que pessoas se apresentem para entregar, né? E aí se articulem com a gente. Como que eu vejo que a gente vai conseguir articular com os transportadores? Acho que a gente pode ter um grupo de comunicação via Zap entre transportadores e produtores e mercado comum, visando que a gente tenha esse contexto de comunicação entre todas essas pessoas. E aí, na hora que a gente estiver fazendo a triagem no fim do dia, suponhamos que a gente convencione que os pedidos podem ser feitos até o meio-dia para ser recebido no dia seguinte, né? Então, a pessoa que vai fazer essa triagem vai pegar os pedidos, por exemplo, que vão ser entregues pelo Marconei, que são os de produtor lá do assentamento, e aí manda para o Marconei, manda para o produtor, né? Se for para o pessoal que tenha outra estrutura logística para entregar, manda para quem vai fazer o transporte deles e para os produtores que estão envolvidos, né? E assim a gente consegue, por exemplo, se tem produtores que estão produzindo, mas não estão nem num fluxo nem no outro, a gente pode alguém que já está fazendo esse trabalho logístico pode se disponibilizar para receber e transportar os produtos dessas pessoas, né? Ou novos atores podem surgir. Já vi uma pessoa que se apresentou que tem uma Kombi, uma outra que se apresentou e tem uma caminhonete que pode colocar no fluxo, né? Então, eu vejo que a gente precisa pagar né, o gasto que essas pessoas vão ter, né? O pessoal já não está trabalhando, então não está recebendo e ainda tem que bancar todo o custo para a cidade conseguir comer, vai foda-se. Não podemos ir para esse caminho. Tá? Aí chega num segundo tema meio perto desse, que é o seguinte, as cestas solidárias. Né? Voltando, a gente quer que as pessoas não saiam de casa. Ok. Então as pessoas têm que receber comida em casa. Mas nós temos pessoas que estão em situação de dificuldade de limitação de recursos para alimentação. Então, a gente precisa cesta solidária. Então, eu gostaria de salientar, chamar a atenção para o seguinte: isso não deve se transformar numa situação de pedir para produtores diminuírem custos, preços para esses produtos, por causa do seguinte: eu sou produtor, não está sobrando, está faltando. Eu não sei como que eu vou pagar as mudas que eu vou receber. Que, aliás, eu nem sei se vou receber. Talvez o meu próximo lote de mudas seja o último. Então, nós vamos para a pauta lá na frente. Mas então é o seguinte, gente, vocês precisam nos ajudar nós produtores, que a gente consiga produzir, que a gente consiga bancar esses custos de produzir, são altos. Tá? Então, se vai cortar recursos de um lado para botar no outro, invista nos produtores, gente, tá? Porque está muito difícil. Se escassear mais ainda que os recursos que chegam na florestinha, eu não vou conseguir. Aí nós vamos ter entre safra. Se a gente tiver entre safra, a gente não vai conseguir entregar alimento em quantidade. Então, isso acontece com todos os produtores. Eu estou aprendendo sobre isso e imerso nesse assunto há 2 anos. E não é isso. O caminho, eu acho que a gente abriu um processo e aí aceitamos ajuda e pedimos ajuda para quem possa articular isso, para a gente captar dinheiro de doações para comprar produtos, ou seja, incentivar que o agricultor consiga ir se desenvolvendo, né? E comprando os insumos necessários, pagando as diárias ou que seja, enfim, o custo para se realizar o trabalho. Eu tive que comprar um tratorito essa semana porque o outro quebrou. Então eu não posso ficar sem. Eu não tive como optar. Né? Uma decisão contrária, eu estaria com uma entre-safra lá na frente e não ia conseguir entregar comida para vocês. Então a nossa situação como produtores é muito crítica e nós precisamos de investimento. Tem muita gente pronta para manter produção ou aumentar, mas
Já era difícil a cadeia de valor aqui na nossa região. Imagina com essas complexidades, né? E nós precisamos, sim, de muita doação de cesta, porque é o seguinte, o que vai acontecer, gente, se a gente não conseguir alimentar todo mundo entregando em casa? Quando acabar a comida, o jogo fica diferente, né? Então, a gente precisa conseguir desenvolver o produtor local e ter resiliência localmente, né? Ao contrário, o cenário é muito ruim. Bom, continuando na pauta aqui, prioridades do agora. Nós precisamos acelerar a entrada de novos produtores nas páginas, tá? Então, preciso imediatamente capacitar mais gente. Hoje entrou a Gabi, criei uma conta para ela, como ela já trabalhou aqui com a gente na Florestinha por um semestre inteiro, então ela já conhece todo esse processo, ela administrava a nossa loja também. Mais uma pessoa aí para juntar com a gente para acelerar o cadastramento de produtos e produtores. Precisamos treinar mais pessoas para fazer isso. E, além disso, nós precisamos de pessoas que eventualmente serão as mesmas ou não, que possam nos ajudar com o conteúdo do site. Então, por exemplo, a gente precisa colocar avisos, recomendações. A gente precisa, por exemplo, se tem N grupos específicos de produtores que entregam com esquemas logísticos diferentes, né? Com pessoas diferentes, então a gente precisa colocar aqui no site todas as orientações para o caso você comprar com fulano, então você vai receber assim, assim, assado, você vai em tal lugar em tal hora. Está comprando esse cano, espera na sua casa, quando a pessoa chegar, você coloca um cesto para fora, a pessoa coloca os produtos no cesto e, enfim, né? Então, colocar todas essas orientações, precisamos criar Insta, página de Facebook, mandar avisos, comunicações, listas de produtos disponíveis e coisas assim. Então, muito importante agora a gente conseguir tocar a comunicação de mídia social com os diferentes públicos. Tá? Então, cadastrar mais produtores urgente e gerenciar o conteúdo do site. Quem falou? Bom, continuando então. Muito importante, gente, os consumidores. Esse é um momento que tudo que a gente vai fazer aqui, por exemplo, viu, aqui nessa iniciativa, tem que ser reforçado. Então, por exemplo, se você compra de um produtor e você acha que é importante ele entrar nesse circuito, fala para ele. Fala isso para ele, fala para ele entrar em contato. Se você puder, ajuda ele a saber como chega em contato, enfim. Tá? Quem não está ouvindo aqui? Wesley, tem alguém mais não me ouvindo? Câmbio. Alô, câmbio. A minha voz está sendo ouvida? Sim, está sendo ouvida. Então está chegando em alguns e não em outros. Talvez. Cleiton, está chegando aí? Estou chegando aí? Bueno. Então, se alguns ouvem, outros não ouvem, potencialmente é um problema de áudio de quem não ouve. Tá? Tem uma pergunta da Isadora, que é como eu posso cadastrar meus produtos? Moro aqui na fazenda do seu Marcílio e vendo sorvetes artesanais. Vou até ajudá-la nas entregas também. Legal, ótima pergunta da Isadora. Isadora, se você consegue
interagir direto com a ferramenta aqui, você pode representar o seu Marcílio e aí o produto dele você administra no nosso cadastro. Devido a limitações das ferramentas, você vai ter acesso a produtos dos cadastros dos outros. Então é muito importante a atenção quando você for fazer esses procedimentos, para você não alterar os produtos errados e tal. Mas a gente vai estar interagindo no dia a dia. Olha só, os produtos estão aqui. Eu vou gravar um vídeo mostrando isso em mais detalhe, tá? Na nossa interação de ontem também eu passei por esse caminho de criar as categorias aí. Então, basicamente nós vamos criar os produtos dele nessa lista. Os do seu Marcílio já estão aqui, né? Você viu que já temos esses 4, mas nós precisamos da sua ajuda sim para ir mantendo a lista atualizada. Vai mais junto. Se eu alterar aqui, tá. Eu nem consigo alterar aqui sem briscar. Não vem como é famoso, entendeu? É só clicar no meu nome aí sem opção, nos 3 pontinhos. Tornar anfitrião, mas aí ele para de gravar. Não tem como colocar co-anfitrião? Não, então tudo bem. A minha conta é Pebinha. Bom, mas sim, a ajuda seria muito bem-vinda. Bueno, continuando. Então, é importante, muito importante, que os consumidores peçam aos seus produtores para figurar aqui. Tá? Do contrário, a gente não vai ter uma velocidade tão efetiva de cadastramento das pessoas. Aí eu pergunto, né? Aí eu me pergunto, tá, mas e aí? Por que a gente colocar esses pedidos todos no lugar? Bom, por que eu acho que vale a pena a gente usar esse design, essa ferramenta? Eu vou compartilhar de novo a tela. Então, ó, tem uma página aqui, né? O que nós vamos ficar fazendo? Nós vamos ficar cadastrando produtos e manipulando estoques de produtos, né? Agora os produtos estão sem estoque aqui, mas eu poderia ter eles aparecendo com a quantidade disponível, né? Então, quando a gente tiver mais produtores aparecendo aqui, a gente vai conseguir começar a ter coletivamente uma compreensão do que tem já na cidade, o que está faltando, e, enfim. Então, só que a diferença para coisas que já foram feitas em momentos anteriores é que isso vem numa arquitetura distribuída, ou seja, essa informação é pública e é nossa de todos nós, e não de um ator que mantenha essa informação e aí faça usufruto dessa informação com exclusividade. Com essas informações estando públicas aqui e com a gente, equipe, né, trabalhando com esses dados e vendo, por exemplo, aqui na esquerda eu tenho os produtos, né, mas eu tenho aqui no e-commerce, por exemplo, nós vamos ter público para todos. Gráficos analisando o quanto que está fluindo de vendas. A gente vai poder quebrar essas informações por produto, por cidade, pelo que for. A gente vai saber que tem muito tomate num lugar e falta no outro, que tem muita mandioca num lugar e falta no outro. Então, a gente trazendo essas informações para um lugar que a gente possa todo mundo ter acesso, é oportuno. Eu diria que é inovador.
Por outro lado, nós temos ferramentas ilimitadas na governança e na segurança sobre as informações todas, ou seja, nós temos que confiar em nós todos ao longo dos dias, né? Alguém que resolva fazer uma atuação irresponsável aqui pode eventualmente abalar a integridade das informações, nós vamos fazer backups e coisas assim, mas enfim, nós estamos apostando aqui também que todo mundo que está aqui está extremamente imbuído de ajudar. Tá? Então, nós estamos aqui todos para nos ajudar, então isso permite que a gente que a gente não precise se preocupar por exemplo, com a atitude das pessoas que vão entrar no sistema. Tá? Então, sim, se alguém quiser entrar para detonar, vai detonar. Né? Então, no entanto, a interação, quando ela acontece assim, entre nós mesmos, pessoas que estamos nos conhecendo aqui na rede, a gente vai naturalmente vibrando na frequência das pessoas que vão ajudar e elas vão se aproximando, enfim. Então, isso aqui tem tudo para dar outros insights para quem está no sistema centralizadão, que é o seguinte: ficava lá, mas não vou fazer isso porque não tem uma loja que já gerencia por múltiplos fornecedores e seja grátis e tenha tudo isso. E não tem a segurança toda para garantir isso e aquilo e tal. Não tem nada disso não. Mas nós vamos conseguir botar as listas de tudo que é produtor e facilitar para que as pessoas certas recebam as mensagens com os pedidos e tal. Como não circula dinheiro, valor aí dentro, qual é a vantagem? Grande coisa o cara vai conseguir sacaneando uma ferramenta assim. Né? Porque só vai atrapalhar as pessoas, só vai chamar raiva, porque não vai circular dinheiro aqui. É uma ferramenta de informação. Nós estamos mantendo um banco de dados de informação sobre todo o fluxo de comida. Né? E estamos mantendo isso colaborativamente. Ou seja, as pessoas estão vindo, cadastrando os seus produtores, os produtos, enfim. Os consumidores estão vindo, colocando pedido, testando se está chegando as coisas, dando feedback de que chegou, ou seja, outra recomendação para todos vocês, coloquem pedido. Coloquem já os seus pedidos e na segunda-feira, quando a gente fizer uma reunião assim, digam se vocês receberam, como foi a experiência. A gente precisa essencialmente gravar, inclusive, essas experiências e relatos para que outras pessoas possam reproduzir. Né? E, enfim, então... Dax, em 4 minutos e meio, fala para a gente qual que é o papel do consumidor e qual que é o papel do produtor dentro do mercado comum. Muito bom. Gratidão pela pergunta facilitadora, Reni. O papel do consumidor é colocar pedido sistematicamente, dar feedback para a rede de que isso está funcionando ou o que precisa mudar. Tá? Com uma quantidade grande de pessoas comprando, vai ter feedback em tempo real de tudo, então a gente vai saber as coisas que estão funcionando e as que não estão, a gente vai analisar como ajudar. E não é a gente, eu ou alguém centralizando isso no mercado comum, mas são as pessoas que estão nos arredores. Né? O mercado comum como comentei, é apenas a ferramenta de gerenciamento das informações de pedidos entre nós, que vai nos dar, por consequência, toda a estatística de consumo de alimento das cidades que estiverem comprando sistematicamente aí dentro. Ou seja, as pessoas precisam fazer isso através do mercado comum? Não precisam fazer através do mercado comum. Cavalcante, por exemplo, está usando uma estrutura de comunicação que já tinha sido criada pelo CSA. Caso o CSA queira usar essa ferramenta, o que vai ter de vantagem?
vai ter essas informações todas gerenciáveis no banco de dados. Mas, é claro, o pessoal pode ter seus sistemas e seus bancos de dados para gerenciar essas informações, então tudo bem. Tá? Mas quem quiser usar, a gente cria uma página como essa de Alto Paraíso aqui. Vou compartilhar de novo aqui. Essa aqui é a página de Alto Paraíso. Ainda está com pouco conteúdo, são apenas 5 fornecedores que estão aparecendo aqui e não todos os produtos. Tá? Então, para qualquer outra cidade que queira ter uma página de produtos aqui, ou múltiplas páginas, a gente poderia se aumentar demais, a gente pode criar uma página com seções, enfim. Então, aí entra o trabalho voluntário na customização. A gente precisa ter uma galera que esteja com acesso à estrutura aqui, para fazer esse trabalho, que não é um trabalho extremamente pesado, mas precisa acontecer, que é de criar novas páginas e criar visualizações de produtos, por exemplo. A gente tem aqui a visualização de um conjunto de produtores. Essa lista precisa ser alterada em tempo real, né? E, além disso, o site precisa, como eu comentei antes, nas nossas necessidades, a gente precisa conseguir colocar aqui orientações para as pessoas conseguirem, para as pessoas saberem como proceder, né? Como eu falei, se está comprando produto de um fornecedor, então vai usar uma certa estrutura logística lá, né? Quem está no assentamento, o Marconi entrega. Quem está no fluxo da feira do produtor rural, aí passa pela outra logística de entrega, que o pessoal está indo lá no sindicato, por exemplo, né? A gente poderia organizar, e aí eu acho que esse site aqui pode ser usado, a página da cidade pode receber páginas, subpáginas, com as informações, como, por exemplo, a gente poderia articular um esquema de entrega em casa, em que alguém que tem um carro, por exemplo, a Kombi, vai lá no sindicato, onde o pessoal dos produtores que estão naquele arranjo logístico ali estão chegando com seus produtos e já monta as cestas ali, eventualmente combinando com as cestas de outro lugar, e vai entregar nas casas, né? Para isso, vocês, consumidores, voltando no papel do consumidor, precisam tornar possível que a gente consiga financiar essa pessoa que vai botar a Kombi no jogo. Tá? Então, tem que pagar um frete para essa pessoa conseguir fazer isso. Se isso não acontecer, a gente fica mais fragilizado. Né? Enfim, muito trabalho ainda. A gente precisa iniciar campanhas de doação, tanto para cestas, quanto, por exemplo, para conseguir. Bom, então a gente precisa organizar a captação de recursos de doação e a aplicação desse dinheiro. Sugestão: vamos captar esse recurso e comprar no mercado comum ou onde for, né? Comprar no mercado comum vocês já entenderam, né? Significa só... Comprar no mercado comum significa você comprar da pessoa e pagar diretamente para ela. O mercado comum é apenas a ferramenta de comunicação para você enviar o pedido para ela, tá? Então, assim, precisamos que esse fluxo de doação de alimento para as partes carentes da população aconteça, e ele é muito importante, porque justamente ele evita que a gente chegue numa situação mais caótica ainda, de pilhagens e uma situação de violência que a gente precisa evitar. E, basicamente, a forma de evitar é nós nos unirmos. Nós nos unirmos de verdade. Todo mundo imbuído de garantir que chegue comida na porta da casa de todo mundo. Se não chegar na porta, as pessoas vão ter que ir na rua. Então, que quando seja necessário ir à rua, então que isso seja feito de uma maneira seguindo um protocolo. Podemos usar esse site do Mercado Comum para publicar esses protocolos, já que as pessoas vão estar comprando nele. Né? Outra coisa, tema importante, a gente precisa saber o que os produtores estão precisando.
Por exemplo, pelo que eu entendi, a partir da terça-feira nós vamos ter uma parada de vários serviços de transportes. Então, vai ser uma situação parecida com a da greve dos caminhoneiros, né? Então, eu estou aqui com uma impressão de que é possível que o meu próximo carregamento de 60 bandejas de muda, que é bastante muda para plantar numa semana, e eu preciso disso toda semana, talvez seja o último que eu receba de Brasília, né? Então, não tenho fornecedor de semente aqui, não tenho fornecedor de muda aqui, não sei qual é a condição dos produtores do assentamento Silvio Rodrigues, ou do pessoal que está lá no Moinho, ou do pessoal que está lá na Baleia, mas a gente precisa de articulação para ir levantar o que está precisando para garantir que essa galera não entre safra no nosso períodozinho de crise, tá? Porque se tiver entre safra no períodozinho de crise, a gente fica numa situação de dificuldade. Nós estamos aqui na Florestinha com o campo cheio, né? Infelizmente, é uma decisão estratégica. Nós não temos intenção de priorizar o fornecimento. Por quê? Porque isso vai obrigar as pessoas a sair de casa. Então, identificando mercadistas que tenham executado um protocolo de segurança, ou seja, que estejam realmente porta fechada, recebendo pedido, fazendo entrega, de preferência fazendo entrega, aí eu acho que a gente pode avaliar esse tipo de estratégia, tá? Agora, não pretendo, mas aí é nós, Florestinha, não sei quanto a outros fornecedores, mas não pretendo incentivar canais de vendas que exponham as pessoas. Tá? É isso. Por enquanto, continuando então a pautona. Paula, você está aí, né? Paula é de Casimiro de Abreu, que é amiga de uma outra pessoa que é de Visconde de Mauá, que tiveram suas feiras fechadas e, portanto, estão buscando alternativas para... Meu café. Para facilitar, né, para conseguir ter acesso aos seus produtores, né? Ou seja, percebem? A mesma situação de todas as cidades. Então, já criei uma página para eles e já criei uma para Casimiro de Abreu. Posso criar na sequência, entrando em contato com o pessoal de Visconde de Mauá. E aí o caminho é a gente treinar pessoas desses lugares para elas serem os administradores dos seus produtos. Né? Então, eu vou mostrar para vocês como vocês adicionam e removem produtores e listas de produtos da lista, né? E aí a gente deixa essa ferramenta completamente distribuída. Né? Então, para cada cidade, a gente vai precisar ter pelo menos um usuário aqui na nossa plataforma, no nosso site, mantendo as informações dos seus produtores. Ô, Dax, quantas pessoas vocês precisam em Alto Paraíso? Você tinha falado que precisava de ajuda de voluntários para cadastrar os produtores, os produtos, quantidade de produtos? Olha, eu diria que estou totalmente aberto para todo mundo que chegar e conseguir interagir. Tá? Você já se apresentou ontem, é muito bem-vinda e você, inclusive, tem proficiência nas ferramentas envolvidas, então tenho muita gratidão pela possibilidade de receber sua ajuda, né? Em nome da comunidade. Né? Mas qual que é o número ideal? Porque eu imagino que essa plataforma é uma plataforma aberta, que outras cidades também que quiserem se integrar a ela vão poder integrar desde que seja autogestionado. Então a gente está falando de autogestão aqui, mas a gente precisa de um mínimo de pessoas interagindo com essa plataforma para ajudar a direcioná-la. Não sei. Eu estou só estabelecendo fluxo e interagindo e vendo e respondendo ao fluxo à medida que ele vai acontecendo. Tá? Como é tudo novo,
eu acho que a gente, e está muito mais intensivo ainda só aqui em Alto Paraíso, então eu diria que, tipo, se tiver quem conseguir entrar, vai ajudar a co-criar para preparar o caminho para as pessoas das outras cidades que vão estar entrando. Mas eu diria que a gente vai precisar de uma pessoa para cada grupo de produtores. Então, por exemplo, eu poderia sozinho administrar todos os produtores de Alto Paraíso, mas eu sei que tem Marconei, tem o Eleonor, tem algumas pessoas que estão, digamos assim, que intermediam ou prestam serviço de logística para outros produtores. Então, não sei bem qual é a melhor configuração, se é eles mantendo os produtos diretamente no site, ou se a gente pega alguém fora disso, mantém o pessoal organizando os seus rolês logísticos, né? E aí entra alguém, sei lá, por exemplo, como você, estabelece um canal de comunicação com os produtores, né, e responsáveis pelas logísticas, e aí você vai mantendo os cadastros desses produtos. O importante é, por exemplo, hoje, a semana que vem a gente vai ter tomate teu, de algum produtor, então quantos tomates vai ter? Né? Se essa informação puder ser gerada, tem lugar no site para colocar ela, que é no cadastro do produto. Né? Com o tempo, a gente, obviamente, consegue personalizar a ferramenta. Né? Inclusive, era esse conceito de aplicativo, a gente vem maturando essa ideia há algum tempo, há anos, do mercado comum. Ele foi pensado inicialmente como uma loja baseada em blockchain, que não precisaria nem de dinheiro de banco, mas poderia. Só que, dada a circunstância, eu acho que é muito mais importante a gente estabelecer alguma coisa aqui com as ferramentas que tivermos e aí depois a gente vai evoluindo. Tá? Foi essa a aposta. Eu acho que... Vamos ver até onde a gente vai. Ficou claro, acho que o papel do consumidor, né, que é ajudar o mercado comum a se desenvolver através da compra de produtos diretamente no site, para não envolver compra direto com o produtor, né, já que as feiras estão fechadas. E aí um pouquinho para você falar qual que é o papel do produtor, então, no mercado comum, né? Quem que eles precisam procurar, você direto ou essas pessoas esse grupo de pessoas que vai te ajudar para cadastrar os produtos, para falar quantos produtos tem. Essa logística está sendo pensada nesse momento, mas se existe já né, um prazo, eu compro como consumidor, eu compro o pedido, quanto que ele vai ser entregue, ou eu falo direto com o consumidor, com o produtor. Explica um pouquinho, por favor. O produtor é quem vai receber os pedidos. Então, assim, a minha esperança, na realidade, é que o produtor consiga só produzir e receber os pedidos e entregar. Para entrar na loja, ele pode entrar direto em contato com a gente ou direto em contato com algum facilitador, via Zap, via o jeito que for, ele vai conseguir vai chegar na gente. O que importa é falar com as pessoas e chegar aqui. É bom a gente evoluir o nosso site, para a gente ter no site todas as formas de contato, né? Como interagir, como trazer seus produtos. Né? A gente poderia ter no site, por exemplo, informações sobre quem são os facilitadores naquela cidade. Né? Parece que fica claro que isso seria interessante. Já com os telefones das pessoas, por exemplo, os telefones dos produtores também podem ficar disponíveis no site. Então, o site é apenas uma ferramenta de facilitação das informações sobre os produtos. Agora, havendo esse fluxo de interações, aí a gente vai conseguir gerar estatísticas sobre tudo isso. Então, eu acho que os produtores também vão se beneficiar disso, por exemplo. Eles vão saber que na cidade tem potencial para chuchu, para tomate sempre tem, né? Para certas coisas, enfim. Então, essa informação a gente pretende tornar pública para sempre. Isso é massa. Isso é do interesse. Tá? Então, assim, acho que o papel do produtor é confiar e deixar que
a coisa flua e receber os pedidos e entregar. Eu acho que o papel nosso, inclusive, como facilitadores e como consumidores, é ajudar o produtor a poder ficar lá e produzindo, né? Eu interajo um pouco mais, muito mais, será, mas é porque não tem infraestrutura, suporte, processos, ferramentas, interação ainda, então o produtor tem que sair, tem que fazer trabalho de venda, trabalho de um monte de coisa, mas o produtor, o trabalho mais nobre que o produtor pode estar fazendo agora é cuidando da terra. A gente tem que ajudar o produtor a ficar na terra. E o produtor tem que ajudar expondo essas informações. Tá? Continuando em cima da linha do que o produtor tem que fazer. Muito relevante que ele informe sempre tudo que ele tem para a próxima semana, para o próximo período. É muito importante que quando ele vá trazer as informações sobre os produtos dele, eu acho que a gente precisa montar um formulário nosso, né? Nós como facilitadores precisamos facilitar isso, para, por exemplo, se a pessoa entrega 2 vezes por semana, então como é que ela entrega? Né? Isso é uma informação que normalmente o produtor negocia com quem vai fazer a sua logística. Né? Então, por exemplo, precisava aparecer aqui na loja por exemplo, se eu clicar aqui nesse queijo, então poderia ter aqui dentro desse contexto de informações de quantos e quantos dias ele é entregue direto pelo produtor ou através de quais pessoas fazem logística para ele, enfim. Então, a gente tem que trazer as informações e colocar no site de maneira a deixar isso aí fácil para todo mundo entender. Outra, principalmente nesse momento inicial, que a gente não vai ter energia e nem ferramentas personalizadas para isso, vai ser muito importante as pessoas botarem múltiplos pedidos para múltiplos fornecedores. Ou seja, eu não posso chegar aqui e adicionar o queijinho do Marcílio com a rúcula da Florestinha. Se eu fizer isso, eu vou demandar que exista do outro lado uma pessoa processando isso e distribuindo pedidos num segundo nível para o Marcílio e para a Florestinha. Né? E nós não temos automação nesse momento para isso, e o sistema ainda não faz. Vamos captar recursos, montar equipe. A Florestinha já montou uma equipe de desenvolvimento de software que está alocada em outras atividades, mas provavelmente nós vamos conseguir dedicar alguma energia aqui para customizar essa loja, né? Ou construir uma nova, ou o que for, para que ela seja capaz, então, de receber pedido de todo mundo e aí inferir qual é a logística que a gente poderia dar para cada pedido. O que eu quero dizer? Eu poderia, se eu pedir produtos de 3 fornecedores diferentes, de repente, se o serviço de logística daquele fornecedor presta serviço para aqueles dois, para o outro, né? Por exemplo, se eu pedir produto de 2 produtores do assentamento que são diferentes, são a mesma pessoa que entrega, isso pode ser um pedido só. E aí vai cair só no Marconet. Agora, ou seja, o que faz sentido a gente talvez colocar na página de Alto Paraíso do Mercado Comum a cesta camponesa com os produtos embaixo. Ou seja, tudo que é cesta camponesa você já sabe que pode ser um pedido só. Né? Agora, se tiver produtos de pessoas que não são da mesma logística, então vai continuar sendo mantido em pedidos separados. Tá? Bom, o que mais, pessoal? Então, uma pendência de próximos passos aí. Eu preciso de voluntários para serem capacitados para colocar produto. E aí a gente marca uma aulinha na sequência daqui, num público mais restrito. Eu vou criar contas de usuários para essas pessoas na plataforma,
E aí nós vamos percorrer juntos o processo de cadastrar produto, personalizar a página da cidade no site para aparecerem os produtos. Enfim, eu quero passar nesse ciclo de vida aí com vocês. Tá? Perguntas, pessoal? Oi, Marcos, deixa eu só me apresentar rapidinho. Eu sou Verônica, aqui de Visconde de Mauá, e parece que não tinha ninguém aqui da cidade, só que eu acho isso muito útil e eu estou disponível aqui para ser a voluntária de Visconde de Mauá e conectar com você para aprender a fazer o que eu perdi hoje, talvez você consiga dar Legal. fazer um caminho. Legal. Beleza? Muito bem-vinda. Obrigada. Minha família é de Resende. Eu tenho tios que moram aí em Itatiaia. Né? Daqui a pouco a gente cria uma página para Itatiaia. Legal, mas a ideia é criar uma página para Visconde de Mauá também, ou não? Sim, a ideia é fazer... Quer ver, ó? Vou compartilhar a telinha aqui. Deixa eu... Aqui eu tenho Alto Paraíso de Goiás, né? Por exemplo, eu já criei uma página aqui para Casimiro de Abreu. Então, em breve, todos os nossos feirantes aparecerão aqui, né? Mercado Comum, Casimiro de Abreu. Então, vou criar uma página assim para você manter, né? Muito legal. E vou te mostrar como é que você adiciona nessa página seções para os produtos de cada produtor, tá? Para começar, né? E aí a gente começa assim, se precisar personalizar além disso, a gente pode, por exemplo, ter um grupo de pessoas com mais expertise na personalização das ferramentas, do site, tudo para ir ajudando os facilitadores. Tá? Eu posso ser uma dessas, eu sou uma dessas pessoas, né? Nesse momento eu estou fazendo e aí a ideia é que venham pessoas de cada cidade que consigam administrar uma página dessa, só isso. Como que administra essa página? Criando uma estrutura. Deixa eu compartilhar de novo aqui. Então você cria aqui, ó, uma estrutura, na estrutura de produtos. Nós temos categorias de produtos. Essa lista de categorias aí, ela vai representar toda a... Deixa eu aumentar o tamanho das letras aqui. É que eu estou no celular, né? Na verdade, eu entrei correndo. Eu não estou conseguindo ficar muito bem, mas já dá para ter uma noção. Então, nós vamos criar uma estrutura, uma inteligência de categorias que vai ter lá, potencialmente, Visconde de Mauá. Aí, Visconde de Mauá vai ter alimentos, vai ter artesanato e outras coisas. E aí, você vai cadastrando produto e aí você coloca na página tudo que precisa aparecer. Então, se um fornecedor é só alimento, bota só lá o nome do fornecedor. Se é um fornecedor que tem alimento hortaliça, por exemplo, mas também tem processados, geleias, por exemplo, então, como você criou uma estrutura de categorias para ele, ao invés de mostrar a categoria que é tudo dele, você bota uma categoria debaixo dessa que é só os de hortifruti, depois só os de geleias, depois só os de pastas, né? Aí nós vamos criar os treinamentos, essa indução, né, essa aceleração possível para as pessoas que estão chegando para ajudar. Paralelamente a isso, ao longo das semanas, meses, sei lá, na realidade o projeto do Mercado Comum está na gaveta há muito tempo,
então nós aceleramos sem recurso inicialmente para ajudar, mas a ideia é que todos esses processos que vão nascer organicamente aqui na nossa interação, nós vamos automatizar. Talvez até não consigamos usar mais o WordPress, né? Nós estamos desenvolvendo outros aplicativos para substituir toda essa estrutura de WordPress aí, mas sempre com a ideia de desenvolver software livre. Tá? A gente precisa que as pessoas se empoderem. Só que para a pessoa se empoderar, ela vai precisar comprar um monte de coisas, assimilar um monte de conhecimento. Como assim? Aí fica fácil para nunca ninguém se empoderar e a gente ter sempre intermediário para tudo, né? Nesse desenho em que nós nos reunimos e nós mesmos resolvemos, totalmente distribuído, a gente vai... os padrões da nossa interação vão aparecer e a gente vai automatizando eles, né? Por exemplo, a gente pode criar essa inteligência de o próprio site, ao invés de uma pessoa, receber os pedidos que vão vir, né? Eu quero tudo. Quero o queijo do seu Marcílio, a alface da Florestinha, o café do Lauro e o mel do... Enfim. Então, eu poderia ter um robô, um código, uma rotina, para quebrar isso aí em pedidos para os responsáveis para a logística de cada um desses produtos, né? E aí já informar, se é uma pessoa que trabalha com 12 fornecedores, então as orientações dos 12 fornecedores tem que ir esses 12. E a pessoa que vai fazer a logística para esses 12 fornecedores já tem que saber todos os pedidos que ele vai entregar, né? Então, nós vamos usar pessoas para fazer essa triagem nesse momento inicial da plataforma. Já que não temos nada e a gente, mais uma vez, né, precisamos manter as pessoas em casa, né? Se as pessoas tiverem que ficar circulando para ter acesso à comida, nós já temos uma disseminação maior do vírus. E, além disso, não podemos nos desligar do fato de que toda a nossa cadeia de suprimento está desafiada, né? Então, como eu falei para vocês, não tenho certeza se eu vou conseguir receber adubo, se eu vou conseguir receber muda, se eu vou conseguir receber, enfim, insumos em geral. Então, não sei se eu tenho esse risco, suponho que todos os outros agricultores devem ter, porque se vai fechar as estradas, o que vai poder passar, né? Então, por isso, é importante a nossa interação ser distribuída, né? Por quê? Tem gente aqui que consegue interagir na esfera municipal, por exemplo, da sua cidade, e saber como é que você vai garantir para os agricultores da sua cidade não ficarem sem insumo. Porque se eles ficarem, a sua cidade vai ficar sem comida. E se a sua cidade ficar sem comida, você vai ter que buscar comida fora e aí entra nas pistas fechadas. Então, a melhor solução para a nossa resiliência é fortalecer a produção local. Não tem nenhuma solução paliativa, alternativa que seja melhor do que isso. Tá? Se precisar, vamos ter que fazer, mas não dá. Outra coisa que vai aparecer, se a gente tiver cidades muito próximas usando a plataforma, a gente vai saber que, por exemplo, tem um produto na cidade do lado que está faltando aqui. Então, a gente pode criar rotas, estabelecer protocolos, e aí são as pessoas interagindo para que uma vez por semana vá lá na outra cidade buscar, enfim, né? E aí a gente pode usar o mercado comum, a página da cidade no mercado comum, como um lugar para colocar esses avisos. Ó, juntamos nós aqui das nossas 3 cidades aqui, então essas coisas você pode pedir no fornecedor tal, no outro, né? Então a gente pode, por exemplo, na página da sua cidade, você pode cadastrar um fornecedor da cidade do lado, gerando justamente a possibilidade das pessoas demandarem, né? E aí, assim, você vai saber, por exemplo, se você precisa trafegar entre as 2 cidades um Fiat Uno, uma Kombi ou um caminhão. Né? Tá? Ok, pessoal? O Cris comentou aqui que ele está com limitação na internet. Ele está sugerindo também, ó, ele tem snacks veganos, kombucha caseira. Pode ser vendido na loja virtual, sim.
A ideia é as pessoas não saírem de casa. Tá? Então, eu acho bastante relevante ter tudo quanto é tipo de produtos. E, além disso, eu imagino que depois que a gente estabelecer essas relações entre nós, e aí aprendemos o caminho, a gente vai conseguir fazer isso com ou sem mercado comum, do jeito que a gente quiser. A gente já vai ter aprendido que se trata de fazer com que haja uma colaboração em torno dos pedidos, né, das demandas, das necessidades, enfim. Então, essa experiência pode ser considerada, inclusive, como um experimento de pesquisa. Tá? Sim, vai gerar ferramentas, site, aplicativo e um monte de coisa que vai ter modelos de negócio no futuro. E nós pensamos somente em modelos de negócio inclusivos, não estamos interessados em modelos de negócio que gerem exclusividade, porque, no final das contas, no panorama mais amplo, a gente entende que nós estamos numa das primeiras grandes crises de muitas complexidades que aparecerão, mas no final das contas, a gente precisa que o nosso modo de produzir comida mude. Né? Então, nós precisamos que o nosso modo de produzir comida seja resiliente. Então, ele tem que ser local. Se ele não é local, ele não é resiliente. Né? E, além disso, se o modo de produzir comida não regenera o meio ambiente, aí nós estamos falando de floresta, então esse modo de produzir comida não vai contribuir para a mudança climática que a gente está enfrentando. Né? Então, aonde que é o ponto que nós, aí não tem nada a ver com o mercado comum, mas a intenção da florestinha, nós entendemos que a gente precisa de uma mudança no modo de produzir comida da humanidade e a agrofloresta é o grande habilitador para isso, porque a agrofloresta é o tipo de floresta que inclui o humano no design dela. Então, é o tipo de floresta que produz o que é necessário para sustentar a vida humana. Né? Então, a gente precisa de modelos de negócio inclusivos, que permita que todo mundo entre e que quando alguém produzir alguma coisa já está tudo vendido e para isso ferramentas como o mercado comum. Eu penso o mercado comum no futuro como recebendo um produto como uma alface, sendo a composição de toda a cadeia de valor dela, seja a multa, tudo que tem nela. E aí quando alguém pagar por aquilo, o recurso vai imediatamente sendo distribuído para toda a cadeia de valor. Tá? E dessa maneira, quando um consumidor colocou um pedido na plataforma, quando ele pagou, distribui toda a cadeia de valor sem risco, por exemplo, de inadimplência, ou seja, se eu vendi uma alface e o cliente pagou, já paga uma muda a mais por pessoa da muda. Então, não é possível ele entregar a muda para mim em consignação com risco zero de inadimplência. E aí ele assume a perda caso eu tenha perda. Né? Diminui o risco de toda a cadeia de valor. Então, a ideia original do mercado comum era assim, servir como uma loja muito fácil para você criar uma página e botar seus produtos lá, começar a receber pedido, mas uma loja que permitisse que você criasse transações distribuídas sem intermediários. Aí é a visão para o futuro. Né? Sem banco no meio, sem forma de pagamento intermediária, entre você e o fornecedor. Né? Reni, você tinha feito uma pergunta? Sim, vou fazer agora. Só avisar que faltam 8 minutos para essa sessão acabar. Não sei se você vai abrir uma outra, mas só primeiro para parabenizar, né, toda essa iniciativa. Acho que é por aí mesmo o nosso caminho. E segundo, que está acontecendo uma iniciativa paralela a essa também em Alto Paraíso, que é a distribuição de cestas solidárias, né? Então, eu queria saber se na plataforma existe como colocar, porque não tem um banco para isso, né? Mas como colocar uma parte para doação, ou a pessoa escolhe os produtos, mas deixa isso como doação para essa cesta. Como que funcionaria isso? É uma boa pergunta. Ela tangibiliza aquilo que a gente abordou antes.
Por que a gente não extrapola e deixa que as pessoas que não têm como pagar botem seus pedidos? A gente vai ter a lista dos pedidos deles com toda a demanda mapeada, os endereços deles. Se não tem como pagar, a gente deixa pagamento pendente. E aí alguém vem lá e paga. Alguém vai lá e faz uma transferência pagando todos os produtos de todos os produtores que as pessoas pediram. E aí elas pedem sem perda. Porque se você empurrar um monte de quiabo que ela não vai comer, ela não vai comer quiabo. Ela vai jogar o quiabo fora. Então, deixa as pessoas... É uma sugestão, tá? Me ocorreu agora, enquanto você está falando. Mas a estrutura que a gente criou, poderíamos também, por exemplo, criar cupons para que, quando a pessoa usasse um cupom, ficasse tudo com preço zero para ela. Nessa configuração, eu vou ter uma lista de pedidos de todos os itens que as pessoas pediram nesse cupom. Eu vou poder fazer uma consulta assim, me ver tudo que está no cupom, no cupom compra solidária, por exemplo. Né? Então eu consigo, por exemplo, facilmente gerar um relatório com o valor das compras solidárias do dia e quais foram os pedidos em quais casas. De repente é uma solução, né? Senão, qual a solução alternativa para isso? Eu estou dentro desse grupo da Cesta Solidária. A gente vai receber o que vier de alguém que se dispuser a organizar, e aí a gente vai ter que caçar pessoas para receber, o que vai gerar interação interpessoal, expondo as pessoas que vão trabalhar com cesta solidária. Né? Eu acho que a gente podia, por exemplo, se as cestas solidárias forem demandadas todas em alguns lugares específicos, a gente monta uma logística de entrega para esses lugares específicos e as pessoas que colocam os pedidos. Podemos, inclusive, criar produtos na loja que sejam produtos como, por exemplo, cesta básica, né? E aí a gente pode botar um estoque lá, conseguimos comprar 80 cestas básicas que estão aqui na casa da fulana de tal, né? Então a gente autoriza, a gente cadastra então um estoque de 80 cestas, né? E aí quem quiser comprar essa cesta básica com cupom, compra, vai receber a cesta básica, né? Ah, mas aí a pessoa botou também uma outra coisa que não estava disponível para usar esse cupom. Né, gente? Então, vai ter que ter alguém comprando tudo que for comprado com cupom. Ou o seu produtor vai ficar sem muda. Ou sem semente, ou sem adubo, ou sem gasolina. Ou não vai conseguir consertar o carro que quebrou no atoleiro. Aí, se a gente quebrar os produtores, já era a nossa resiliência. Nossa, vai ser muito legal fazer a cesta solidária assim, eu acho. Eu estou gostando também. Acho que o mais importante é para dizer, né, deixar, como você está deixando aberto aqui, que isso é um processo autogestionado e super embrionário. Então, ele está em construção, né? Acho que é importante as pessoas poderem juntar para pensar juntos e experimentar. E como você falou, tudo isso vai estar gerando estatística, vai estar gerando dados. Então, a gente vai conseguir mapear onde que as demandas estão acontecendo, quais são os produtos que estão faltando, até para ajudar os produtores a produzir o que a gente está comendo, e não, né? Ser uma coisa conjunta, assim, entre consumidor e produtor, né? A gente pode criar um produto de cesta solidária e ela seja o valor que a pessoa queira contribuir. Né? Aí juntou uma grana, dá para ver. Tá no canal. Abre aí. Fala mais alto, Mish. Eu vou tirar o meu microfone aqui. Tá, por favor. Então, a ideia que você falou... Da microfonia, fala direto do Dax. Pronto, eu acho que foi, né? Foi. Então, a ideia que você falou sobre como organizar a cesta solidária, só me veio um insight aqui, que poderia existir um cupomzinho de você aplicar lá qual a cesta solidária. Por exemplo, você que vai comprar uma cesta, vai comprar seus produtos, tem lá também um link, um produto que se chama Cesta Solidária. Vamos supor que Cesta Solidária 1. Oi? Tô super te acompanhando. Seria como se fosse um produto. Eu compro a minha alface, eu compro o meu queijo e eu compro a cesta solidária sabendo que ela vai ser doada para alguém. Adorei. Sim.
É uma Aí, possibilidade caso a gente não consiga as doações. Isso aí. então, eu acho que isso é bem legal, porque qualquer pessoa pode doar a quantidade que quiser, né? Então, vamos supor que lá tem 3 produtinhos, 5, 10, 20, 30, 50 ou mais, você entra em contato. E aí, quando consegue arrecadar esse dinheiro para a semana, por exemplo, aí você compra dos produtores, espalha e faz uma cesta, porque nem todo mundo vai ter todos os produtos, né? Tudo assim, em um agricultor só. Então, a gente vai comprar cenoura de vai montar a cesta. Eu acho que assim, será... Assim, só foi uma ideia, né? Eu acho que funciona legal dessa forma. E eu acho que é possível funcionar. Aí você tem que tirar seu áudio aí. Diminuir o volume, para não dar microfonia. Já está apagado o áudio dela. A gente tem menos de 1 minuto Dax, a gente tem menos de 1 minuto. E reparem para que fazer os outra desenhos chamada? de soluções, eles não se invalidam. A gente pode ter se uma galera resolver comprar no mercado um monte de cesta solidária e botar na loja, né? A gente pode, por exemplo, criar um fornecedor lá na página da cidade, cesta solidária, né? Aqueles produtos são os produtos que a galera comprou para doação, ou seja, eles todos têm preço zero, né? E o frete não vai ser cobrado, por exemplo, né? E aí a gente vê como é que a gente banca para a gente ter uma estrutura que entregue nesses lugares para essas pessoas. E isso não impede, por exemplo, que a gente faça captação de recurso e aí permita que as pessoas também coloquem pedido para qualquer produto da loja, também como comprador solidário, né? Depende de quanto dinheiro a gente vai conseguir captar para alocar nessas coisas. Então pode ter as duas coisas na mesma cidade, né? Depende de ter voluntários para organizar o rolê, como foi, por exemplo, na Rede Contra Fogo aqui em Alto Paraíso na época do fogo, né? A galera se reuniu, comprou todos os EPI, comprou água gelada, comprou tudo, né? E é isso aí, a Michi me lembrou, eu não pretendo abrir novamente a sala, tá? Então acho que já foi uma boa interação por hoje. Eu agradeço muito a presença de todos.